Pronto. Acho que tá gravando. E a gente vai começar o nosso GED, né, de hoje, que eu vou continuar o conteúdo, né, que o Caleb deu, que ele falou dos dados, né, essas coisas, e aí eu vou continuar o slide aquele do João. Aí aqui, né, eu botei só meu nome de novo e o dia de hoje. E a gente vai começar a falar sobre constantes, né, que é uma constante. A constante é aquilo que armazena um valor fixo, né, que não vai mudar durante a execução do programa. Então, o que é, né? A gente vai atribuir um valor, vai atribuir aquela determinada coisa e ele não vai alterar. A gente vai continuar, né, botando print, né, fazendo o if, não sei o quê, e não vai mudar. Né, aquela constantezinha vai ter aquele valor que a gente desculpa, gente, vai ter aquele valor que a gente atribuiu e ele vai continuar, assim, não vai ser alterado, a não ser que a gente mesmo altere, né? Mas ele vai ser a mesma coisa. Aqui eu botei um exemplo, eu peguei, né, um código aleatório que eu encontrei, e é o pi. Tipo, o pi vai ser sempre 3,14, né? E aquela ruma de quantidade de números. Mas vai ser o pi, sempre vai ser aquele número, né? Sempre vai ser aquela constante. Então não vai mudar. Vai ter aquele valor fixo. E, né, contrariando a constante, tem a variável, né, que ela vai guardar uma informação específica que vai variar com o tempo, né? Não vai ser um valor fixo. E ela sempre vai armazenar a última informação que ela recebe. E aqui eu botei que a variável possui normalmente três atributos, né, que é o nome, o tipo de dado e a informação. O nome, né, sempre começa com a letra e sem um caractere especial, né, tipo um arroba, né, mais um underline conta também. O tipo de dado, que é o que o Caleb falou, né, numérico, literal ou lógico, e a informação, né, tipo, é aquilo que você vai atribuir, né, na variável é uma informação, né, um tipo de dado. E aqui eu botei também um negócio para vocês visualizarem melhor, né, o que seria uma variável uma constante. E aqui eu botei uma média aritmética, né? Que aí as notas sempre vão variar, né? Variável, você vai. Não é um valor fixo, vai mudar, né? De acordo com a sua nota. Mas, dividido por 3, o 3 vai ser um constante, porque, como é uma média das três notas, né? Sempre vai ser dividido por 3, e aí as três notas que vão variar o número. Eu acho que essa é a melhor forma de entender, né? Assim, fixar bem o que é uma constante e o que é uma variável. E, gente, é muito matemática também. Aqui é muito matemática, então, assim, né? Aqui é entrada e saída de dados, né? Que é basicamente o que mais acontece no Grasshopper, né? Que o layer é a entrada de dados, quando a gente quer, quando no caso o programa quer obter informações, né? A gente entra dados no programa, e o escreva é a saída de dados, né? Que ele mostra as informações no computador. Então, gente, o layer é basicamente quando a gente bota alguma informação no Grasshopper, né? A gente bota lá. Qual é aquele da mochila? O da mochila que a gente botou hatch, não sei o que, várias coisas dentro da mochila. Ali a gente estava, né, entregando algumas informações, entrando dados, e o print é basicamente para sair o dado. O print é o escrevo, assim. O que é a saída de dados? Vocês lembram do print, que é quando a informação sai, né? Mostra as informações no computador. E aqui não tá dando para ver muito, mas no slide do João tinha uma parte de comentários, sendo que eu acho que é muito importante, mas eu botei para lembrar de falar. Mas assim, os comentários que ele fala, basicamente, quando você for programar, você literalmente coloca alguns comentários ali na programação para as outras pessoas entenderem, né, aquilo que você estava fazendo e tudo. Aí acaba sendo, assim, ajuda bastante, né, e a colocar esses comentários para entender, né, aquilo que você está fazendo e tal, botar alguns nomes, né, que façam sentido. Mas isso aqui eu acho que não é tão importante, não. E aqui a gente entra, né? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, vocês levantam a mão aí e perguntam no chat, porque eu tô vendo aqui também o chat, sei lá. E aí eu respondo.
Mas eu acho que até agora não tem muito, né? E aqui a gente entra nos operadores, que são símbolos que representam atribuições, cálculos, ordem dos dados, né? E são utilizados em expressões matemáticas, lógicas, relacionais e de atribuição. Então, é basicamente alguns símbolos, né, que fazem alguns comandos, algumas coisas. Aí, aqui a gente tem o aritmético, o de atribuição, os lógicos e os relacionais. Os aritméticos são esses que eu coloquei aqui. Deixa eu só. Pronto. Os aritméticos que eu. Os aritméticos são esses que eu botei, que é bem matemática: adição, divisão, subtração. É literalmente isso aqui. Os operadores, né, aritméticos são esses, né? Divisão, multiplicação, e é bem matemático. Então, os aritméticos são esses. Os de atribuição, né, tem como função retornar um valor atribuído de acordo com a operação indicada, né? Peraí. Que também são esses que eu botei, que é atribuição simples, atribuição com subtração. Então é basicamente, tipo, ele relaciona um valor com o outro, né? Ou dizendo que é igual, ou então, tipo, igual e subtrai. É isso aqui, gente. Não tem muito o que falar, não. O aritmético é basicamente matemática, que soma, subtrai, não sei o quê. E esse aqui, né, retorna um valor atribuído, né? Então, sempre vai se relacionar com um valor que já tinha, basicamente. Esse é um pouco meio esquisito de entender, mas pronto. O de atribuição, ele basicamente. Gente, porque ele é bem esquisitinho. Mas é basicamente. Ele é basicamente tem relação. Ele se relaciona. Calma, gente. Ele tem a função de retornar um valor atribuído de acordo com a operação indicada. Então, assim, na atribuição simples, aqui ele vai dizer que é igual, né? Então, um valor vai ser igual ao outro, que ele está trabalhando com dois valores, e aí vai atribuindo, entendeu? Eu não sei mais explicar isso aqui muito bem, mas é basicamente isso. Ele funciona com dois valores, né? Dois operandos, e aí que ele vai atribuir o resultado do primeiro. Acho que deu um pouco melhor para entender. Mas é isso, a gente vai atribuir, né? Vai agregar o valor ao primeiro. Vai ser aquele valor, tipo, menos, ou então aqui, igual com a multiplicação, igual com a adição. Então é basicamente isso. Sempre em relação com o primeiro. Porque no aritmético a gente vai adicionando, né? Um valor adiciona o outro. Né? Então são duas coisas diferentes e tal. Esse aqui não, aqui é relação mesmo com o primeiro, que a gente vai mexer no primeiro. Acho que agora deu para entender um pouco melhor. Então, é basicamente isso. E aí tem os operadores lógicos, né, que eles fazem comparações e é com o objetivo de avaliar as expressões, né, que o resultado pode ser verdadeiro ou falso, e ele implementa a lógica booleana. Eu não sei se vocês fizeram o curso da biblioteca, mas se vocês tiverem feito, eles falam, né, dos operadores booleanos, que é o ou, e não sei o que, para a gente conseguir pesquisar artigos e tal, né. Aí é basicamente isso. Os operadores lógicos eu também botei aqui, os que tem conjunção, disjunção, negação, que é basicamente se resultar verdadeiro ou falso, né? Eles vão usar aquele negócio, e aí vai dar verdadeiro ou falso, e aí é. Tipo aqui, ó, na conjunção vai ser o i. Então só vai ser verdadeiro quando os dois, né, os dois valores são aquele valor, né? Só vai ser verdadeiro quando for aquilo. Se um daqueles não for o valor que ele está dizendo, aí vai ser falso. Entendeu? Então, os lógicos eles vão usando o i, o ou, sim, então, para ver se é verdadeiro ou falso. E o negócio dele é verdadeiro ou falso, e aí a lógica booleana, que vocês lembram do i, ou de negação, e enfim.
E por último, a gente tem os relacionais, que eles são utilizados para comparar os valores entre variáveis e expressões. E o retorno dessa comparação também é um valor booleano, né? E aí tem igual, maior, maior, igual, que a gente também usa aqui muito no Grasshopper. Então, os 4 tipos de operadores são esses, né? Os aritméticos de atribuição, os lógicos e os relacionais. E, gente, os operadores, né, são utilizados nessas expressões matemáticas, e aí, né, são divididos nessas quatro categorias. E agora a gente vai para as estruturas de seleção, que a gente também viu muito no Grasshopper. Gente, tudo isso aqui a gente normalmente viu no Grasshopper. A gente usou, acho que, quase todos no Grasshopper. Deixa eu só botar aqui um pouco. As estruturas de seleção, então, né, são comandos que auxiliam no direcionamento da execução de um programa, né, avaliando algumas condições lógicas e tem como função validar essas condições e comparar o resultado dessas. Então, é basicamente aquilo que a gente vê no Grasshopper. Aqui eu botei primeiro a de if or else, né, se então, e aqui eu botei os exemplos, que também a if or else, essa estrutura de seleção if or else, se divide em 3, que é a simples, a composta e a aninhada. Na simples, gente, desculpa a cadeira aqui. Na simples, se for aquela coisa, né, aquilo que ele está dizendo, então ele vai fazer aquela instrução que a gente atribui. E é isso. Entende? Se for aquilo, então ele faz aquilo e pronto. Essa é simples. A composta é que aqui no caso aqui ele está falando de valores, né? Se o x for menor que o y, então vai escrever que o x é menor que y. E se não, ele vai escrever que o x é maior que y. Aqui ele é composto porque na primeira ele só vai fazer alguma coisa se aquela condição for verdadeira. Na composta, ele dá instrução para as duas ocasiões. Se for verdadeira, ele vai fazer tal coisa, e se não for, ele vai fazer outra coisa. Por isso que se chama de composta, né? Porque tem, no caso, duas instruções. E na aninhada é porque são várias condições dentro de uma da outra. Então, tipo, se for aquilo, então aí vai começar outra estrutura de seleção, né? Outro if or else, que se for aquilo, então vai fazer a instrução. E aí vai acabar ali, e aí se não for, né, aquilo que estava dizendo, vai fazer outra instrução. Aí, né, a estrutura de seleção, então, se divide em simples, composta e a aninhada, né? Que a simples é o normalzinho mesmo, a composta é quando ele dá uma instrução tanto para quando for verdadeiro e tanto para quando for falso. E na aninhada é porque tem vários, um dentro do outro. Aí são várias condições, né? Dentro da outra. A outra estrutura de seleção é o switch ou case, escolha caso, né? Que é utilizada quando é necessário testar a mesma variável com uma série de valores, várias vezes. Aí aqui eu também botei um exemplo, que aqui ele vai fazer uma condição para cada caso. Então, se for no caso 1, se aquilo ali que a gente está botando, né, no programa for tal expressão, vai fazer tal coisa. E aí, se for outra expressão, no caso 2, vai fazer outra coisa. Então ele bota, né, várias condições, né, várias instruções para uma série de valores, né, caso dê um daqueles. Basicamente isso, switch ok, escolha caso. E a última estrutura de repetição é o for, para faça. Que aqui, ó, deve ser usada quando o número exato de repetições é conhecido. Então, esse aqui é basicamente, acho que vocês devem ter passado por ele na contagem regressiva por ano novo. Que aí ele vai descendo, né, pelos valores até chegar no 1 e aí dá feliz ano novo. Então, ele vai fazendo, né, aquelas instruções até chegar naquilo que ele quer, né? Então, para o valor até a condição, faça aquilo. Então, para chegar naquele valor, não, para iniciar de um valor até chegar em outro, né, faça tais coisas. Então, é basicamente isso, eu acho.
Gente, calma, me confundi. Calma, eu me confundi aqui. A atitude de seleção, a última foi a switch case, né, que é a sequência de execução, e aqui já foi para repetição, né, que executa várias vezes até uma condição ser satisfeita, por isso que eu não estava entendendo muito. Mas segue a mesma lógica, gente, é porque nesses aqui, nas de seleção, é só executar aquela tal coisa e na repetição ele vai repetindo, né? Mas enfim, a do for faça é essa do ano novo, né? Que ele vai repetindo ali, descendo o valor, diminuindo o valor, né? Até chegar no ano novo. A outra estrutura de repetição é o while, enquanto faça, né? Que aí é a estrutura de repetição mais simples. É ideal para situações em que não sabe o número exato de vezes que o bloco de instruções deve ser repetido. E aí ele fala aqui que pode ser utilizado para substituir os laços for, né? Que a gente usa no Grasshopper também. Aí aqui eu botei um exemplo, né? Enquanto a condição for essa, então ele vai ficar fazendo essas instruções, né? Ele vai executando ali aquilo ali, vai executando aqueles instruções várias vezes até que seja aquela condição. A outra estrutura de repetição é o do while, faça enquanto. Aqui eu também botei a explicaçãozinha. Ai, não tá descendo. Que testa a condição de validação do laço apenas no final do comando. Né? Nos outros não era no final, era já ali na programação. Desta forma, é assegurado que as instruções dentro do laço vão executadas pelo menos uma vez. A diferença, né, para a estrutura while, né, que foi a última, é que nessa aqui a condição de validação vai ser verificada após a execução do bloco de instruções. Então, ele vai fazer aquelas instruções e depois ele vai ver se, né, vai condizer com a condição que ele pôs, né? E é isso, gente. As estruturas de seleção são essas, de repetição. É bem confusozinho, assim, de entender mesmo. Mas eu acho que no quiz ele pergunta mais sobre o que o Caleb disse, né? Aquela questão de dados e um pouco também sobre as constantes e variáveis. Aqui ele não fala muito. Mas é basicamente isso. As estruturas de repetição, né? São essas três: for, while, do while. Estrutura de seleção, né? São if, else, switch case. Aí tem os operadores, né, que a gente mostrou, a entrada e saída de dados, que também é importante para o quiz, e a variável constante. E eu acho que é isso, gente. O quiz é bem tranquilo, né? Não tem muito mistério. Vocês têm 2 vezes para fazer, né? Eu vou disponibilizar os slides também, que aí vocês podem dar uma revisada e tudo. Mas eu acho que é basicamente isso, gente. Acho que vocês têm que focar mesmo mais no Grasshopper, né? O Fundamentos 1 e Fundamentos 2, que vale mais. E é isso, gente. A gente pode. Quem tiver parado em algum canto do Grasshopper, né? A gente pode fazer agora também. Mas. Terminei um ontem. Pronto. Aí agora só o 2. E é isso. O 2 leva quanto tempo? Eu acho que ele é um pouco menor que o Fundamentos 1, sendo que eu acho ele um pouco mais complicadinho. Então, assim, depende de como você foi indo, né? Mas, normal. Assim, dá pra terminar hoje. Se você for louco, assim, tipo, eu vou terminar hoje, você dá tempo de terminar hoje. Dá certo. Pois fala, diz onde é que tu tá parado no Grasshopper. É Fundamentos 1, né, que tu tá? Ou Fundamentos 2. Não, mas eu tava só perguntando onde que tu tava parado pra gente entrar aqui e aí. Pode, pode compartilhar. Tá. Eu vou parar de apresentar aqui o meu também.
Pronto. Uhum. Aham, ele vai. Uhum. Eu vou entrar aqui no meu, que eu acho que fica mais fácil de mostrar também. Esse é no primeiro, né? Ou é no segundo já? Final do segundo, né? É porque eu fico perdido no um e no 2. Peraí, que eu vou entrar aqui no meu. Fundamentos 2. Uhum. É, eu vou apresentar aqui o meu, ó. Que aí. Calma. Pronto. Tá aqui, ó. Adicionar a lista. É porque, como esse aqui eu fiz, ele já tá. Ele não mostra como ele começa, né? Mas o laço for off. Cadê ele? É esse aqui, né? Pronto. Eu acho que aquele já tá feito. Aí ele fica basicamente assim. Que aí ele vai percorrer. É assim mesmo. Calma, gente. Não, ó, pronto. Aqui, ó, dentro do bloco do código. Então, o código é esse aqui, que é o parêntese. A gente vai adicionar. Peraí. Na declaração da função getRatings. Aqui. Tá aqui, a gente vai adicionar loss for off. Aí é o elemento da hotel list. E dentro do laço for off. Peraí, que agora nem eu tô entendendo. Calma, vamos começar de novo. Pronto. Tem na declaração da função getRatings, que é essa aqui. Depois da array ratings. Acho que é aqui, gente. Loss for off. Elemento da hotel list. E dentro do laço for off. Pronto, é porque. Deixa eu começar de novo. Aqui, ó. O laço for off a gente vai adicionar aqui, eu acho. Laço for off. Para percorrer o elemento da hotel list. E aí, aqui dentro do laço for off, aqui no coisa, a gente vai usar o método push. Gente, calma. Não, o push não é aqui. Calma aí, gente. Dentro da declaração de função getRatings. Gente, eu vou parar de gravar, né? Que eu ainda tô gravando e aqui a gente tá batendo a cabeça.